Então, pessoal, bora abrir uns pacotinhos aqui, livros novos. Vamos começar com esse pacotinho aqui. Eu me interessei por esse livro um pouco pelo preço e porque entender um pouquinho mais a Ayurveda. Eu leio alguns materiais e já acabo que, sem querer, tanto a parte de... O primeiro que eu conheci foi a massagem, mas depois na parte da medicina, a médica que me acompanha, até hoje ela tem essa linha da Ayurveda, além de ser nutróloga, endócrino e tal. Espera aí que eu vou conseguir abrir. Olha ele aqui, sem reflexo, longevidade. Naquela fase da... Esse aqui tem mais texto, mas eu tava já sabendo. Nossa, tem umas coisas que eu tomo aqui que de vez em quando eu esqueço. E eu tô querendo começar a fazer um estudo mesmo com bancos de dados, com banco de dados. Então, ó, é um livrinho de conteúdo mesmo para entender um pouco algo que eu já tenho um acompanhamento. E até para quem já passou na pandemia, né, os nossos resultados das indicações da medicina ayurvédica depois começavam a ser comprovados. Então, enfim, vamos lá, vamos abrir agora a caixinha maior. Vamos começar com a Biblioteca Junguiana de Psicologia Feminina, porque eu falei lá no vídeo de Jane Eyre e o mito de Lilith, né? E tinha esse livrinho que eu falei que eu ia começar a ler, porque eu tenho aqui em casa, faço a coleção dessa biblioteca Psicologia e Mito, e que tem uma ramificação que é a Biblioteca Junguiana. Eu adoro símbolos. Esse aqui é A Coruja Era Filha do Padeiro. É estudo sobre obesidade, anorexia nervosa e o feminino reprimido. Acredito que vai furar a fila. Essa biblioteca, essa coleção sempre é uma coleção muito interessante, muito bem cuidada, diagramação. E assim que eu for terminar Lilith, vai ser a Coruja. Tem mais aqui o Édipo, que eu não tinha. Eu tinha lido outros textos de Édipo na internet, e aí, ó, o Édipo também, uma interpretação psicoterapêutica da tragédia grega. Que legal, adoro essas coisas. Não sou da área, mas eu adoro. E aqui é um tema também que eu leio de vez em quando. Eu trouxe uma época lá atrás do canal, acho que eu queria voltar a trazer. É um tema que eu gosto muito. Tem um tempinho que eu não revisito, que é a psicologia nos contos de fadas. As interpretações dos contos de fadas são do ponto de vista psicológico. Eu adoro. Conversei já muito aqui. Diana Corso, Mário Corso. Os mais antigos do canal devem se lembrar. E aqui tem esse livrinho, o significado psicológico dos motivos de redenção nos contos de fadas. Nessa coleção, Biblioteca Psicologia Junguiana. E, para terminar, já tô vendo aqui a Vênus de Willendorf. Olha, tá refletindo. É porque eu não vou ler. Esse aqui eu não tenho ainda planos para ler agora. E essa coleção sempre é lindíssima. A capa sempre ele pega uma pintura. E aqui é Quando Deus Era Mulher. Pessoal, voltei para pegar... essa aqui tá mais pesada. Vamos lá. Continuação do unboxing. O Mundo Depois de Nós, que teve filme, e eu fiquei muito interessada por esse livro aqui. Diz que eu vi, eu não sei quem foi que falou agora, não vou me lembrar, que leu o livro e disse que o livro tem um aspecto psicológico que funciona melhor que no filme. Eu não assisti ao filme não, tá? Mas é aquele do filme com a Julia Roberts. Aqui é a indicação do Clube do Livro José Godoy, da Rádio CBN. E tem As Sete Luas de Maali Almeida, de Shehan Karunachilaka. Gente, uma mistura de fantasia e realidade se passa no Sri Lanka. Fiquei muito curiosa. Ah, sim, Mônica Ojeda. Outra dica que eu li resenha, acho que foi no jornal Rascunho. E aqui tem contos do estilo Mariana Henriques, quem conhece?
Voladoras. Mistura um terror, é uma espécie de terror feminino, eu acho, que acaba tendo um simbólico com riscos que uma mulher pode correr. É bem fininho, ó. Gente, esse livro aqui, eu fiquei curiosa. Aqui atrás eu já encontrei texto do Milton Ratum. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Vencedor do prêmio Goncourt, Bússola, desse escritor que se chama Matthias Enhard, e que aqui é uma visão. Depois que eu li o Orientalismo do Said, né, eu fiquei curiosa com essa história de ficção, porque tem aqui um ponto de vista europeu do Oriente, tá? Então parece que a história envolve um casal. Mais pra frente, quando eu ler, a gente vai conhecer juntos. Bem, Deborah Levi ganhou meu coração, né? Depois de começar a ler as memórias dela, eu tive a certeza que ia querer completar a trilogia. E aqui é o terceiro da trilogia da Deborah Levi, com bens imobiliários. Nesse terceiro livro, acho que ela já tá ascendendo na carreira de escritora, né? O primeiro livro é um pouco a infância dela, em que ela se faz a pergunta que o George Orwell escreve no ensaio Por que Escrevo. Ela puxa essa pergunta, gente, um livro fininho, maravilhoso, coisas que ninguém sabe, pode saber, coisas que ninguém sabe. Esse é o terceiro, tá? Da trilogia. Aí, falando mais da Deborah Levi, ela faz sucesso lá na Inglaterra, mas ela é sul-africana, e essa infância dela foi muito lá na África do Sul durante o Apartheid. E o seu pai, ele era do lado do Mandela lutando contra o Apartheid. Uma história para quem tem interesse, tá? O cenário é esse. Tava querendo comprar esse livro. Muitas pessoas falando. É um escritor de Fortaleza, se eu não me engano. Ai, gente, depois eu vou descobrir. Mas eu acho que é isso. Stênio Gardel, A Palavra que Resta. Muitas pessoas lendo a estreia desse escritor e amando isso aqui. Talvez esse seja um dos primeiros que eu vá ler da fila. Tá, esse aqui eu tô há um tempo namorando, mas ele tem um precinho e aí até que deu uma melhorada. Eu depois vi recomendação pra... Ai, foi aonde? Eu não vou me lembrar. Mas o que que acontece? A gente tem, para quem já leu a Ilíada, toda a coisa da Guerra de Troia relacionada às mulheres. Qual a visão das mulheres da Guerra de Troia? Lá, quando a gente conversou sobre a Ilíada, eu falei um pouquinho, dá pra gente perceber em alguns nuances. Mas existem algumas obras, como as Troianas, por exemplo. E aqui, essa escritora Patty Baker vai fazer isso. O Silêncio das Mulheres. Ela vai trazer uma narrativa aqui, pelo que eu entendi, é ficção, pensando em como foi a Guerra de Troia no ponto de vista das mulheres. Estou ansiosa, porque eu gostei muito do arco de Andrômaca e Heitor. Tem a coisa lá com a Helena, mas o Andrômaca e Heitor, né, tem uma cena antes de uma batalha que é impressionante. Tá, vamos lá. Vou conhecer o ganhador do Prêmio Nobel John Fosse com Brancura. Até onde eu sei é o livrinho. Eu quero ir nessa experiência. É o livrinho que é um escritor norueguês. Ele ganhou o Nobel e ele parece que escreve querendo... Ai, vou fazer a brincadeira assim. Se aparecer, porque ele muda na forma. Diz que aqui é um parágrafo só. Mas disse que depois que a gente... Assim, eu tenho a mesma percepção da Cora Honey, que foi quem falou que leu e gostou. A Cora Honey, ela diz que tá no Jornal Meio, né? No Canal Meio, acho que eu já falei dela aqui. E ela disse assim, poxa, é pretensiosa. É a minha primeira impressão com esses escritores que mexem muito assim na estrutura, é achar pretensioso. Mas vamos lá, porque depois ela disse que gostou, que entendeu e gostou. Quero ver, tomara que eu goste, hein? Torçam aí. E eu vou terminar com Stephen King e Zona Morta. Aqui eu li uma resenha da Adriana Scarpim lá no Scooby. De vez em quando troco alguns comentários. Eu gosto muito dos textos da Adriana Scarpim. E ela comentando de outro livro do King, ela falou que Zona Morta é uma coisa
É sensacional. E aí, quando eu li a sinopse, eu tô assim, pensando, puxa, eu tenho outro livro aqui do King que eu quero ler e eu não li ainda, eu ainda tenho aqui o Celular. Os outros que eu tenho eu li. Mas eu não resisti não. Mesmo tendo um aqui ainda por ler, eu quero ficar com o Zona Morta aqui para depois eu adentrar na história. E mais ainda, né? O tema aqui é esse tema de ouvir o pensamento dos outros. Tem um filme de comédia com o Mel Gibson que eu adoro, que ele ouve o pensamento das mulheres, o que as mulheres estão pensando. Essa coisa de ouvir o pensamento dos outros, estou curiosa para saber como é que o King vai elaborar isso. Claro que no terror, mas o estilo de terror com o King é um estilo que me agrada bastante. Eu ainda não li o King fora do terror. Tenho vontade até de ler, mas por enquanto acho que eu vou ficar nos outros de terror dele. Vamos lá, eu vou trazer mais alguns livros novos aqui, fazer uma abertura de uma caixinha que chegou. Vocês estão vendo esse vídeo no futuro. Eu tava passeando na livraria aqui da minha cidade e eu fiquei curiosa com esse livro. Eu já tava um pouco curiosa para conhecê-lo, que é esse aqui, ó. Como eu matei a minha querida família. Eu acho que é uma história de vingança, mas aí talvez com um suspense. E aí eu fiquei interessada. E o outro que eu peguei é um que eu já quero há algum tempo, mas eu ficava na dúvida da edição que eu ia adquirir. Acabei pegando a edição da editora Darkside, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Esse livro é bem conhecido. Eu tenho vontade de ler primeiro o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, que é o amparato aqui na região do Congo, de países do continente africano, que foi mais invisibilizado, né? Mas aqui o mais conhecido é O Coração das Trevas. Eu ganhei um livro de uma pessoa que eu conheço e que escreveu, ele já li outros livros dele, que é o Paulo Emanuel. A Criança Quebrada ou O Monge que Inventou o Mar. Ó, o Paulo normalmente escreve histórias bem fortes. A diagramação tá bem legal. Acho tão legal a forma que o Paulo escreve as frases, né? Tem uma partezinha aqui no final. Será que a criança que foi quebrada ou se quebrou, ou as duas coisas, aparece no seu rosto quando os outros o veem? Bem, aqui é um livro de contos do Machado de Assis. Deixa eu abrir para vocês verem por dentro. Olha, eu acho que eu já tenho esses contos que estão aqui. É bem provável que eu tenha, mas eu acabei comprando porque aqui foi feita uma organização. Essa edição aqui foi feita uma edição. Peraí que eu vou abrir esse aqui para vocês verem. Foi feita uma edição que organizou contos relacionados aos 7 pecados capitais. Então ela tem essa capinha aqui, ó. Bonita essa parte, né? Eu não sou muito fã desse tipo de capinha assim, mas ela é capa dura. E da Darkside também. Não tô sendo patrocinada, gente. Foi coincidência. Muito legal, ó. Gente, o que eu comprei foi justamente pela organização que está relacionada aos pecados capitais. Machado merece isso tudo, né? Um outro livro que eu fiquei curiosa, eu tava assistindo uma palestra, foi de quem? Acho que foi do Esalen, um neurocientista, um neurocientista, eu não vou lembrar o nome dele. E aí eu também vi o pessoal lá do Márcio Atala, que fala sobre saúde, comentar que o Matthew Walker é um estudioso do sono e da importância do sono, e tava num precinho legal, e eu vou conferir aqui o sono não é muito o meu problema, mas eu tenho curiosidade de saber essa coisa da importância do sono, da gente ter atenção. Às vezes a gente fica prestando tanta atenção em tanta coisa, no fitness, na bicicleta, na corrida, na ginástica, em comer só vegetais, mas o sono e as relações sociais que nós temos, né, influencia muito
mais a nossa saúde do que a gente dá importância. Eu vou abrir agora uma caixinha. Quando eu falo caixinha, eu tô sendo muito delicada porque é uma caixona. Eduardo Gianetti, que já apareceu aqui no canal com o livro do Anel de Giges. E há muito tempo atrás eu li o Auto Engano dele. Gostei. E aqui é o elogio do Vira-Lata e outros ensaios. O que eu achei bacana nesse livro é que o Eduardo Gianetti, ele tem umas provocações filosóficas que eu particularmente gosto muito. Ele vai inverter a frase do complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues fala lá atrás, da gente se sentir sempre subalterno como brasileiros, e ele vai inverter essa lógica do mencionando e explicando o elogio do vira-lata. Tô curiosa. Pessoal, eu gosto muito de livros sobre a Segunda Guerra que tratam de temas bem específicos, não necessariamente os temas da guerra em si. A Segunda Guerra eu já acho que tem uma saturação muito grande de holocausto, campo de concentração, enfim. É importante essa literatura, eu considero ela importante sim, mas tem outros assuntos que eu acho que são pouco visibilizados. Um exemplo é como é que estava a produção intelectual nessa chegada da ascensão do nazismo na Alemanha. Então, pelo que eu sei, tomara que as minhas expectativas estejam corretas, a Sarah Bakewell, ela vai, nesse livro, comentar como que estava a produção intelectual nesse período pré-Segunda Guerra Mundial, até a ascensão do nazismo. Então, olha, ela vai passar pelo o que estava falando, por exemplo, o Sartre, a Simone de Beauvoir, o Raymond Aron, Heidegger, Merleau-Ponty, Karl Jaspers. Eu tenho até um livro do Karl Jaspers aqui, ó, eles aqui atrás, que eu ainda quero ler, que fala sobre o dilema da culpa, né? Então, no Café Existencialista, o retrato da época em que a filosofia, a sensualidade e a rebeldia andavam juntas. Algumas coisas aqui de não ficção que eu encontrei, tava numa promoção muito boa mesmo. E aí eu fui, alguns até nem estavam na minha lista, mas eu fui ficando curiosa com o conteúdo deles. Olha, aqui a gente tem Para Explicar o Mundo, a descoberta da ciência moderna, publicado pela Companhia das Letras, uma capa tão parecendo que é astros. Bem, gente, Stephen Weinberg, quem escreve aqui, ele foi prêmio Nobel e ele vai voltar para os tempos das grandes descobertas. Grécia Antiga, a Bagdá medieval, como é que era que a ciência era produzida nessa época? Eu comprei esse livro também mais por causa do preço. Na verdade, eu queria um outro livro do autor, mas eu tenho curiosidade em ler mais escritos dele, que é o Thomas Piketty. Ele já foi recomendado para mim até no meu trabalho, num curso que eu fiz de hermenêutica há um tempo atrás, por conta da visão que ele tem da economia. Economia é um assunto que eu não adentro tanto, eu viajo bastante, mas eu queria até entender mais, né? Aqui é uma breve história da igualdade, mas tem o mais famoso dele, O Capital, que também fica na minha lista, no meu radar para eu adquirir. Comprei um livro só sobre a navalha de Ockham. Já ouviram falar da navalha de Ockham? Eu conheci, estudei a navalha de Ockham no curso que já foi recomendado aqui no canal, um curso gratuito que tem no canal do INEF, Isto Não É Filosofia, um curso de História da Filosofia. A gente tem aqui o John Joe McFadden e um conceito que eu precisaria retornar para ele para explicar melhor, mas assim, nas soluções talvez a mais complexa não seja a solução melhor em cada caso, talvez a razão do problema seja até o mais simples. É mais ou menos isso. Então, aqui existe uma explicação desse princípio e depois como que esse princípio da navalha de Ockham foi utilizado em várias descobertas ao longo da humanidade. O princípio filosófico que libertou a ciência e ajudou a explicar o universo. Navalha de Ockham. Esse aqui eu acho que é mais conhecido. Já estava no meu radar, acho que todo mundo
que gosta de ler literatura brasileira e literatura portuguesa, essa nossa formação do Brasil, acho que já ouviu falar em José Lins do Rego. Na minha infância tinha muitas adaptações para televisão das obras dele. Eu comprei o Fogo Morto, mas eu ainda não comecei a ler o autor. E o Fogo Morto, eu acho que ele é da série que ele escreveu a mais avançada. Tá aqui, vai demorar um tempinho para eu ler, provavelmente. Eu comprei aqui um suspense policial de uma autora que eu ouço falar bastante, eu só não sei se eu vou gostar. Tem A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Esse livro sempre me achou, você até mataria por esse convite. Esse livro sempre me remeteu ao E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu não sei porquê, eu acho que é porque se passa numa ilha, eu acho. Então, tá aqui pra na hora que eu quiser um policial pra eu descansar um pouquinho. Tem mais um Renato Nogueira aqui na estante. Vai ficar lá bonitinho com o meu Sobre o Amor. Eu adoro a filosofia, as filosofias africanas que o professor Renato Nogueira traz nos seus livros. Então, Mulheres e Deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo de várias referências para quem quiser conhecer personagens femininas históricas, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui, que são mulheres para conhecer. Tanto na filosofia, livros que fazem um pouco isso que o professor Renato Nogueira tá tentando fazer aqui, trazer histórias ligadas a personalidades famosas mulheres, filósofas mulheres. Então tem uma lista de livros lá e uma lista de mulheres, caso você não tenha assistido esse vídeo. Ó, esse aqui é um livro que tá bem no hype e tava num preço muito baratinho, então vamos lá. Eu sempre fico curiosa, eu não sou dessas de só porque tá no hype eu não quero ler. Eu fico assim, né, eu fico achando que será que eu vou gostar, será que eu não vou gostar, mas a gente acaba tendo muita coisa pra ler. Então tem horas que eu tenho curiosidade e vou ler um livro que tá bem em alta, tem horas que não, tá? Amêndoas, acho que vocês já ouviram falar dele, né? A escritora, eu acho que é uma mulher, é Yeon Byung-chon. Acho que eu não falei certo. Ah, sim, esse aqui, a Nina, ela leu e gostou bastante e eu fiquei curiosa. Não me lembro mais do que se trata, mas na época eu fiquei curiosa. E aí também deu uma promoção Cleópatra em Frankenstein, de Coco Mellors. Eu acho essa capa muito intrigante. Eu fiquei intrigada com essa capa e com o título Cleópatra em Frankenstein. Mas eu me lembro que ela comentou sobre a história. Não é uma história, tem a referência, mas pelo que eu me lembro que a Nina comentou, a história não é especulativa com esses personagens de verdade. Eu acho que é só a referência. Aqui é a coleção Fábula da editora 34. Eu comprei 3 contos do Gustave Flaubert, o escritor de Madame Bovary, e que eu acho o texto deste homem. E aí eu achei essa edição aqui pra ler os contos, conhecer os contos dele. Mais um famosinho. Esse aqui, será que dá tempo de eu ler? Porque vai ter discussão do Leia Mulheres no primeiro semestre de 2024. Mas vocês estão vendo esse vídeo no futuro, que eu tô gravando, mas enfim. Bem-vindos à livraria Hyunandong, de Wang Bon-rel. Acho que eu não acertei falar. Acho que é uma autora coreana, sul-coreana. Mas esse livro tá sendo muito bem comentado, tá? Outro livro que eu tive um certo preconceito, talvez até subestimei ele pelo título. Eu achei um título assim um pouco estranho. Será que vai ser bom? Mas eu tenho visto várias pessoas que eu acompanho, intelectuais, públicos, até recomendarem ele, que é de Lori Gottlieb. Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Acho que esse tem chances de eu ler por agora, que eu tô com bastante vontade dessa lista que eu mostrei aqui pra vocês. E a gente vai terminar com Moacir Clear. Moacir Clear é sempre um autor que eu tenho coisa aqui que eu ainda não li dele, mas tô aqui comprando mais. Ah, vida de leitor. Eu tô com O Centauro no Jardim. Eu aproveitei também uma promoção e já tô aqui com mais um Moacir Clear para ler. É o escritor do livro que
Eu panfleto o tempo todo aqui que é a mulher que escreveu a Bíblia. Bem, eu acho que a gente termina esse book haul, unboxing. É isso, gente. Dá uma olhada se você tá inscrito e até o próximo vídeo.